Continuação da leitura do livro O Naufrágio das Civilizações, um olhar profundo sobre o nosso tempo para entender três feridas do mundo moderno: os conflitos identitários, o islamismo radical e o ultraliberalismo. de Amin Maalouf. O caso do camarada Faad leva a uma questão que me preocupa há muito tempo, da qual não se fala o suficiente e que ganhou importância nos últimos anos com o crescimento do comunitarismo. Pergunto-me frequentemente se não houve na história do comunismo, desde sua origem, um enorme mal-entendido, propagado de maneira consciente ou inconsciente por seus fundadores, por seus adeptos e também por seus detratores, e que podemos formular da seguinte maneira: não foi somente aos proletários que Marx prometeu, de algum modo, a salvação. Ele o fez também às minorias, ou seja, a todos aqueles que não podiam se identificar plenamente com a nação destinada a ser sua. Foi assim, em todo caso, que muita gente compreendeu a mensagem. Não é por acaso que o chefe histórico do Partido Comunista Iraquiano era um cristão e o chefe histórico do Partido Comunista Sírio um curdo. Não é por acaso que tantos judeus na Rússia, na Alemanha, na Polônia, na Romênia e de todas as outras nacionalidades aderiram ao movimento com entusiasmo. Tampouco foi obra do acaso se, na criação do Estado de Israel, os árabes que ficaram no território se enfileiraram em massa sobre o estandarte do Partido Comunista. Era a única formação que permitia participar da vida política em condição de igualdade com seus co-cidadãos judeus, sem ter o sentimento de trair a sua identidade árabe. Em muitos países, os que não pertencem à religião dominante ou à etnia majoritária se encontram em geral excluídos, ou ao menos marginalizados. Eles tendem a se engajar na ação política, sentem a necessidade de aderir a um espaço no qual possam se sentir num status equivalente ao dos seus compatriotas das comunidades maiores. No Levante, como na Europa Oriental e em muitas outras regiões do mundo, os movimentos de inspiração marxista cumpriram por muito tempo essa função. Ali encontrávamos homens e também mulheres de diversas religiões, todos seduzidos por uma doutrina que enfatizava o pertencimento a uma classe e ocultava assim a deficiência, para não dizer a maldição, que era para eles o status de minorias. Transcender seus pertencimentos restritos, projetando-se numa identidade vasta, abraçando os proletários de todo o país e todos os países, ou seja, a humanidade inteira, o que eles poderiam esperar de melhor. Independentemente das ideias políticas que o acompanhavam, esse estado de espírito representava inegavelmente um progresso, e não apenas para os militantes. Ao elevar-se acima da sua comunidade, eles se libertavam da pesada lógica de grupo, e a sociedade como um todo se libertava um pouco também. Parece evidente que a maioria deles ficaria escandalizada se lhes explicassem nesses termos as razões subterrâneas de seu engajamento. Do seu ponto de vista, eles estavam simplesmente em estado de revolta contra a opressão, contra a alienação, contra a exploração do homem pelo homem. Falavam com prazer de sua ligação com a classe trabalhadora ou de sua consciência de classe. Alguns até diziam com orgulho traidores das fileiras de onde haviam saído. Teriam dificuldade de admitir que seu pertencimento religioso ou étnico estava presente, em boa medida, no combate que tratavam. Fiz parte dessa tropa num curto espaço de tempo, tão curto que seria presunção minha dedicar-lhe mais do que poucas linhas. Juntei-me ao movimento aos 18 anos e meio e abandonei aos 19 e meio. Então, muito rapidamente eu compreendi que não tinha o temperamento de militante, nem de adepto. Saí, então, na ponta dos pés, sem barulho, sem pruridos, sem hostilidade, sem de maneira alguma romper com os amigos que ficaram, mas não aguardando de suas crenças nada além do que já fazia parte das minhas antigas convicções. A fé em um mundo onde nenhum ser humano seja vítima de discriminação por causa da sua cor e da identidade sexual ou de sua origem social. Talvez tais convicções universalistas ou simplesmente conciliatórias tenham se firmado em seu íntimo pelo fato de pertencer a um pequeno país, a uma minúscula comunidade. Aqueles que têm um perfil como o meu se desenvolvem em certos ambientes e se perdem em outros. Evitarei, no entanto, concluir que tal disposição de alma se agregue naturalmente às minorias. A reação mais espontânea nesses casos é afirmar,
sua especificidade e fechar-se nela em vez de procurar transcendê-la. Isso sempre foi um verdadeiro e ainda mais neste século. Falei da nostalgia e arrependimentos. Essas noções imprecisas merecem ser examinadas um pouco mais de perto. Teriam os países árabes e muçulmanos uma evolução mais feliz se os partidos comunistas tivessem tido um papel mais importante? Eu não creio, estou meio convencido do contrário. Ao observar como esses movimentos agiram cada vez que alcançaram poder, é razoável supor que teríamos assistido a desvios monstruosos, expurgos, massacres e um rosário de pequenos Stalin, em vez de milagres. Desse ponto de vista, não há nenhum arrependimento ou nostalgia a destacar. O que se tem direito a de deplorar, por outro lado, é o sumiço do único espaço político que permitia a cada cidadão, quaisquer que fossem suas origens étnicas, religiosas ou de outra natureza, ter um papel ativo no coração da nação. Eu teria me resignado facilmente se esse espaço libertador estabelecido pelo marxismo e situado à esquerda do tabuleiro político tivesse sido substituído por um espaço comparável, situado à direita, mas não foi isso que se passou. O espaço libertador simplesmente desapareceu. As minorias voltaram a fazer parte das párias e das vítimas interditadas, o que constitui, a meu ver, uma perda irreparável, e mesmo um retrocesso calamitoso tanto para minha região natal quanto para o restante do mundo. Por fazer parte dessas minorias, talvez eu passe a impressão de advogar em causa própria, mas é outra coisa que me preocupa. Ao longo de toda a história humana, o destino das minorias foi um indício revelador de um problema mais vasto, que afeta todos os cidadãos de um país e todos os aspectos da vida social e política. A atitude dos nazistas em relação aos judeus, nos anos 30 e 40, revelou-se assassina e destrutiva para o conjunto da nação alemã e para além dele. Numa sociedade em que as minorias sofrem discriminação e perseguição, tudo se corrompe e se perverte. Os conceitos se esvaziam de seu sentido, e ainda assim, falar de eleições, de debates, de liberdades ou de um Estado de Direito se torna abusivo e enganador. Quando não se pode mais exercer prerrogativas de cidadão sem se referir aos seus pertencimentos étnicos ou religiosos, é porque a nação inteira se engajou no caminho da barbárie. Enquanto uma pessoa pertencente a uma minúscula comunidade pode ter um papel na escala do país como um todo, isso significa que a qualidade do ser humano e do cidadão vem primeiro do que todo o resto. Quando isso se torna impossível, é porque a ideia da cidadania e também a ideia da humanidade estão em pane. A coisa é hoje verdadeira em toda a extensão do Levante, sem nenhuma exceção, e ela é cada vez mais verdadeira em diversas esferas nas outras partes do mundo também. Mesmo nos países de grande tradição democrática, fica difícil exercer o papel de cidadão sem se referir às suas origens étnicas ou ao seu credo ou às suas convicções pessoais. O filósofo americano William James propôs certa vez, num seminário para estudantes, algo bastante pertinente. Uma vez que os temperos de guerra mobilizaram as energias e extraem de todo ser humano tudo o que ele pode oferecer de melhor, o companheirismo, a solidariedade, o fervor, a doação de si, não seria o caso de desejar, como alguns fazem, uma boa guerra para acabar logo com o abatimento e se deixar levar? Sua resposta era que precisamos inventar na dinâmica das sociedades um equivalente moral da guerra. Isso é, combates pacíficos que apelassem para as mesmas virtudes, que mobilizassem a mesma energia, sem ter que passar pelas atrocidades que as guerras provocam. Eu fico tentado a fazer aqui uma observação similar. Talvez precisemos neste século de um equivalente moral ao internacionalismo proletário, sem as monstruosidades que este carregou. Não seria interessante realmente ver emergir, face a todas as irrupções identitárias, um vasto movimento capaz de operar uma mobilização maciça de nossos contemporâneos em torno de valores universais e para além de todas as fronteiras políticas, étnicas e culturais? Nesse aspecto também, minha região natal poderia ser dado como exemplo e propagado à luz através do planeta, mas ela acabou, lamentavelmente, disseminando as trevas. Termino aqui e continuo no próximo vídeo.